Então, salve, salve, galera. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem por aí. Como eu sempre inicio os vídeos aqui dizendo, né? Aqui quem fala é o Jardel. E hoje, gente, trouxe um vídeo aí para a gente comentar algumas questões do Exame Nacional da Magistratura, o famoso ENAM, né? Realizado no dia 18 de maio. Fiz a prova, inclusive, tá aqui. O Exame Nacional da Magistratura. E algumas questões respectivamente em relação a direito penal, eu achei super interessante. E gostaria de trazer para cá para o canal, para a gente comentar a forma de cobrança da FGV, os assuntos que foram cobrados, e para que a gente debata também a forma de resolução, a partir de uma resolução conjunta, né? E para que a gente faça o debate aí da forma como resolve a questão, de que forma vocês observaram aí. Então, já peço que qualquer coisa, qualquer dúvida ou qualquer sugestão também, deixe aí nos comentários. E como eu sempre digo, se vocês estão gostando do conteúdo, me deixem saber que vocês estão gostando aí do conteúdo do canal. Manda deixa uma mensagem aqui nos comentários, ou então manda um direct pra mim lá no Instagram, @jardel_rferreira. E que eu, com uma dúvida, uma sugestão, algo que eu possa melhorar aqui, que eu vou ficar extremamente feliz. Me dá seu feedback aí. Eu vou ficar muito, muito, muito feliz. E sem mais delongas, vou espelhar aqui as questões. E como vai funcionar? Eu vou espelhar, vocês dão um tempo, pausam o vídeo, resolvem e a gente volta aqui para conversar sobre elas. Tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu só separar aqui no iPad, beleza? Vamos que vamos. Elas não estão em ordem, tá, gente? Então eu coloquei não em ordem. Trouxe algumas que eu achei interessante para comentar primeiro e depois, aos poucos, eu vou trazendo as outras para que a gente resolva todas as questões especificamente nesse caso, gente, sobre direito penal na prova do ENAM, tá? Eu puxei aqui, sobre direito penal, tá? Lembrando que eu estou usando como referência a prova amarela do ENAM, que é o tipo 3, prova amarela tipo 3, tá certo? Então, vamos lá. Essa é a questão 77 da prova amarela e ela diz o seguinte: sobre a eficácia da lei penal no tempo, avalie as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. Primeiro, como eu sempre digo, quando nós formos fazer provas da FGV, sempre, galera, sublinhando tudo, tá? A FGV gosta de cobrar muito detalhe, então vamos sublinhar as alternativas ou o enunciado da questão, enfim, para que a gente possa ter uma maior sinalização e não deixar que algum detalhe escape às nossas mãos, tranquilo? Então, percebam que o assunto que o examinador quer que a gente saiba é lei penal no tempo, uma cobrança muito recorrente da FGV, né? Lei penal do tempo está lá entre os artigos 1º e 12, a lei do Código Penal, porque o 13 começa nexo de causalidade, né? Então, entre o artigo 1º e o 12º, entre o artigo 1º e o 12, nós vamos ter lei penal do tempo. Como é que a lei penal do tempo ela se comporta? Aliás, como a lei penal ela se comporta no tempo, melhor dizendo, tá? Então, o examinador quer que você assinale V para as verdadeiras e F para as falsas, tranquilo? Olha a primeira alternativa. A lei penal temporária ou excepcional. Aliás, antes de começar, dá uma pausa no vídeo. Tinha até esquecido. Pausa o vídeo, resolve e depois vem. Esse é o momento. 1, 2, 3 e foi. Voltamos. Vamos partir para a primeira alternativa aí. A lei penal temporária ou excepcional, mesmo após a autorrevogação, goza de ultratividade, sendo aplicada ao fato praticado durante a sua vigência. Percebam? A lei penal temporária ou excepcional, mesmo após a sua autorrevogação, ela goza de ultratividade, sendo aplicada ao fato praticado durante a sua vigência. Gente, isso aqui é um efeito dessas leis, né? Tanto as leis temporárias quanto excepcionais, elas gozam de ultratividade, ou seja,
elas possuem uma atividade maior logo após a sua autorrevogação. Então, nesse caso, elas podem ser aplicadas durante a sua vigência. Nesse caso, a alternativa é verdadeira. A alternativa é verdadeira. A segunda alternativa, a lei posterior que deixa de considerar determinado fato como criminoso. Vejam só. A lei posterior que deixa de considerar determinado fato como criminoso retroage para alcançar fatos anteriores, ainda que definitivamente julgados no âmbito criminal. Perfeito. Até aqui está perfeito. Cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos penais e os efeitos extrapenais da sentença condenatória. Gente, vocês conseguiram observar o erro da alternativa? Aqui existe um erro e vejam como a FGV gosta dos mínimos detalhes, né? Aqui é um equívoco nessa assertiva, que é justamente o fato de que essa lei posterior, ela não perpetua ou ela não goza de efeitos extrapenais, entendeu? Então, a lei posterior, ela que deixa de continuar, no caso seria o abolício crimes, né? Que ela deixa de considerar determinado fato como criminoso, ela retroage sim, inclusive alcançando algo que já foi julgado no âmbito criminal, um processo que já foi julgado no âmbito criminal, e cessa sim a execução e os efeitos penais, só que não cessam os efeitos extrapenais da sentença condenatória, tá? Então, só efeitos penais, ok. Mas efeitos extrapenais, não. A alternativa aqui é falsa, né? Vamos para a última assertiva. No crime permanente, se este é iniciado sob a vigência de uma lei e sua situação consumativa danosa persiste sob a vigência de uma lei nova, aplica-se esta, ainda que mais severa que a primeira, por ela revogada. Não sei se vocês pegaram a semelhança, mas aqui, essa alternativa, eu já vou de antemão dizer para vocês, ela é verdadeira. E ela é verdadeira porque ela está baseada, basicamente aqui o enunciado ele diz o que está disposto na súmula 711 do STF, tá? Então, nos crimes permanentes, se eles se iniciam numa vigência de uma lei e se essa situação ela continua se consumando sobre uma lei nova, ainda que mais gravosa, mais severa, ela é aplicada. Então, basicamente, é o que dispõe a súmula 711 do STF, tá, gente? E aí o enunciado pergunta, as afirmativas são, respectivamente. Ele quer saber como é que ficou aí o esquema após você dar uma olhada nas alternativas. Então, o gabarito aqui seria a letra E. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Beleza, gente? Então a gente resolve aí a questão 77. Só lembrando para vocês que eu tô falando sobre a prova amarela, que foi a prova que eu fiz, tá, gente? Próxima questão. Gente, essa prova essa prova de direito penal e processo penal no Enem, eu penso que ela teve um nível entre médio e difícil ali. E a FGV gosta de cobrar enunciados longos e recheados de detalhes que numa prova grande como o Enem, de enunciados também grande, qualquer detalhe que faltar, qualquer detalhe que a gente deixar passar despercebido, faz muita diferença para a resolução da questão e vocês vão ver isso nessas questões que eu trouxe para a gente comentar, entendeu? Então, para mim foram questões de um nível entre médio e difícil. E vamos ver aí ao longo dessas outras questões o porquê, né? Olhem bem essa questão aqui. É a questão 78, lembrando que é prova amarela. Em uma rua erma,
e durante a madrugada, Fábio, ele foi abordado por Ricardo. Fábio, ele foi abordado por Fábio, ele foi abordado por Ricardo, que, portando um pequeno pedaço de pau, determinou ao primeiro, sob a ameaça de injúria física, que repassasse todo o dinheiro em espécie que possuía. Diante da grave ameaça, ó, o que interessa. Diante da grave ameaça, Fábio retirou do seu bolso frontal os R$ 400 que dispunha e estendeu uma de suas mãos para entregar a quantia reclamada por Ricardo. Percebam que Fábio chegou a tirar, retirou o valor, o bem imóvel, né? Aqui, os R$ 400, e ele ia entregar a quantia para o Ricardo, que o Ricardo tinha. Né? E aí vocês prestem atenção que quando ele remete a ele diz respeito a Ricardo. Né? Quando estava prestes a tomar para si o dinheiro, ele ouviu o barulho de uma sirene nas proximidades. Julgando ser oriundo de uma viatura policial, então o Ricardo achou, putz, fui pego, né? Julgando ser oriundo de uma viatura policial, Ricardo ficou temeroso, determinou que a vítima guardasse novamente o dinheiro, abandonou no chão o pedaço de madeira que portava e deixou o local. Durante a fuga, já na esquina da rua, Ricardo constatou que aquele som escutado por ele era proveniente de uma ambulância que transitava pela localidade. E aí, o que é que o examinador quer saber de você? Ele vai dizer, acerca dos fatos acima relatados, assinala a alternativa correta. O que é que ele quer dizer aqui, o examinador? O que é que ele quer? Não sei se vocês já perceberam que ele tá levando você para um caminho aqui que ele quer saber se houve consumação ou se houve a tentativa do crime de roubo. Tá? Então, foi o que Ricardo fez. Ricardo foi lá, ameaçou o Fábio, e na hora que o Fábio ia entregar o dinheiro para ele, ele ouviu a sirene, achou que era a polícia e escafedeu-se, né? E aí o examinador quer saber, Ricardo consumou, ele vai ser responsabilizado pelo crime de roubo, consumado ou tentado? E aí, vejam as alternativas. Eu não vou começar pela alternativa A, vou começar pela alternativa E. A desistência voluntária, demandando-se a aplicação do artigo 15 do Código Penal, com consequente afastamento da tentativa do crime de roubo. Gente, aparenta ter uma desistência voluntária aí para vocês, ou até um arrependimento eficaz. Eu penso que não, né? Nenhuma dessas duas alternativas se enquadraria na hipótese, né? Do que o examinador ele quer de você. Então, de cara, a gente já poderia olhar que não houve um arrependimento eficaz e não houve uma desistência voluntária, até por ausência dos seus requisitos, né? Então, a gente já cortaria as duas alternativas, seria a D e a E, e vamos partir para A, B e C, né? Olha C. Ricardo deve ser responsabilizado por crime de extorsão. Vocês acreditam que o Ricardo pode ser responsabilizado pelo crime de extorsão? Tá parecendo mais um crime de roubo, né, gente? Não de extorsão. Então, a C também, pela imputação do crime, não seria, né? E aí, alternativa B. Ricardo deve ser responsabilizado por crime de roubo impróprio, na verdade, consumado. Vejam, consumou ou não consumou? Consumou é tentativa. E aqui, gente, o examinador cobra de você, certo? A súmula, a querida 532 do STJ. Essa súmula, ela define qual é o momento consumativo do roubo, né? E o que é que a súmula vai dizer? Ela vai dizer especificamente que o roubo ele é consumado no momento em que há a inversão da posse do bem, né? No momento em que há a inversão da posse. Deixa eu espelhar aqui para vocês o enunciado da súmula. É muito legal da gente não
Vejam, o que é que a súmula vai dizer? Eu vou mostrar para vocês. Vai dizer o seguinte, ó. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. O que quer dizer? Que o roubo ele é consumado com a inversão da posse, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, e ainda que por breve tempo. Então imagine, eu vou dar um exemplo aqui que você vai entender. Imagine, nesse caso do Ricardo e do Fábio, imagine que o Ricardo ele toma e subtrai, mediante violência grave ameaça, os R$ 400 do Fábio, e no momento em que ele vira a esquina, ele acabou de sair, virou a esquina, a polícia encontra ele, prende ele em flagrante pelo crime de roubo. E aí, nesse caso, ele vai responder pelo roubo consumado. Gente, preste atenção, esse não é o gabarito da questão, tá? É um exemplo que eu estou dando em relação à súmula 582 do STJ. Então, houve a inversão, ainda que tenha sido por um breve tempo, ele vai responder pelo crime de roubo consumado. O que não aconteceu aqui na nossa questão, gente? O que aconteceu aqui? Ele não chegou a inverter a posse do bem, né? Por quê? Porque assim que ele ia pegar os R$ 400, aí ele ouviu a sirene e achou que era a polícia. E aí ele debandou, né? Ele escafedeu-se. Então, nesse caso, a alternativa correta é a alternativa A, porque houve uma tentativa de roubo próprio, já que houve grave ameaça lá, né, gente? Então, a alternativa correta aqui é a letra A. Tranquilo, gente? Um assunto também que é muito cobrado aí pela FGV, né? A FGV gosta dos crimes contra o patrimônio. Não só dos crimes contra o patrimônio, mas ela gosta também desse momento consumativo aí do roubo, né? Especificamente a súmula 582 do STJ. Beleza, gente? Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui ela é um exemplo do que eu disse para vocês ao decorrer desse vídeo, né? Que a prova ela se torna difícil na medida que a gente vai respondendo várias questões e questões enormes e que são exaustivas, né? Deixa eu mudar para cá, que são exaustivas. E aí a gente vai perdendo ao longo do tempo. A gente pode deixar passar alguns detalhes, vamos perdendo a atenção aí, deixando passar alguns detalhes que fazem a diferença para a questão, que fazem total diferença para a questão. E essa é uma delas. Vejam só. Já pausa o vídeo e para você responder e vem comigo. Questão 80 da prova amarela, né? E vejam só o enunciado dela. E eu já vou começar a marcar o enunciado aqui, porque cada detalhe desse enunciado é importante. Olha, vejam só. Eduardo, reincidente, já a primeira reincidente, com 20 anos na época dos fatos. Outro detalhe que eu vou marcar. Com 20 anos na época dos fatos, responde pelo crime de furto qualificado após ter quebrado o vidro de um veículo e subtraído de seu banco traseiro uma mochila com um computador. O delito referido tem uma pena de reclusão prevista de 2 a 8 anos e multa. 2 a 8 anos e multa. Na sentença condenatória, com trânsito em julgado para acusação, foi afastada a qualificadora. E Eduardo foi condenado por furto simples a uma pena de 1 ano de reclusão. Olha a pena. 1 ano de reclusão. Transcreve-se para consulta o artigo 109 do Código Penal. Aqui o examinador, ele foi bom, ele foi bonzinho, porque ele deu pra gente o artigo 109, a tabelinha do artigo 109. Ele quer saber sobre contagem de prescrição, né? Então ele deu aqui, ele foi bonzinho e deu aqui o artigo 109 pra gente. Eu não vou ler o artigo 109 porque ele vai dizer aqui, e aí, quando a gente for resolver a questão, eu vou
usar o parâmetro do artigo 109, mas ele foi dado justamente para a gente analisar, na verdade, para a gente pegar e verificar qual é qual foi a pena e qual vai ser o prazo de prescrição, tá? Ultrapassado aqui, ó, inciso 5 em 4 anos, inciso 6 em 3 anos. E aí, redação dada pela Lei 12.234/2010. Estou aqui, ó. Vou marcar para vocês, ó, gente. Eu parei aqui, ó. Tá? Aí, olha o comando da questão. No que diz respeito à pena privativa de liberdade, assinale a opção que indica o prazo para a prescrição intercorrente, o prazo da prescrição intercorrente da pretensão punitiva e o prazo para a prescrição da pretensão executória, respectivamente. Então, ele quer saber como é que a gente conta o prazo dessas duas modalidades de prescrição, né? A intercorrente e a executória. Na hora eu fiz essa questão de uma maneira que eu acredito que vai lhe ajudar a entender melhor ela. E que eu achei que ficou uma maneira simples de entender também essa resolução dessa questão, né? Vamos lá. Ó, vejam só, eu fiz isso aqui, ó, na hora que eu estava fazendo a prova. Tracei esses 2 pontos. Vejam só. O que é que o examinador quer de você? Ele quer saber sobre a prescrição intercorrente. Deixa eu colocar aqui em cima, senão não vai dar. Ó, ele quer saber de você a prescrição intercorrente e a executória, não é isso? Beleza. Tá, beleza. Jardel, qual é o primeiro ponto que a gente vai ter que analisar nessa questão? Qual é a pena que a gente vai utilizar para contar a prescrição? Porque ele deu 2 anos e 8 meses, 2 a 8 anos, na verdade, aqui em cima, e deu a pena de 1 ano de reclusão. Então, qual é? Aqui poderia surgir uma dúvida. Qual é que a gente aplica? A gente vai aplicar aqui, gente, tanto para a intercorrente quanto para a executória, a pena de 1 ano de reclusão, tá? A pena será de 1 ano de reclusão. A gente não aplica, no caso, a pena em abstrato, mas sim a pena que foi aplicada na sentença. E, sendo 1 ano, em quanto tempo é que vai prescrever? E aqui, como o examinador foi legal com a gente e deu os prazos lá do artigo 109, e se foi 1 ano, vai prescrever em 4 anos aqui, ó. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1, vejam que é igual a 1, ou sendo superior não excede a 2, beleza? Então a gente vai começar aqui, ó, 4 anos. Beleza. O que foi que eu disse para vocês dos detalhes? Eles fazem a diferença. Porque, vejam o primeiro detalhe ali em cima, ó. Eduardo, ele é reincidente e além de ser reincidente, ele tem 25 anos na época... Ele tem 20 anos, perdão, 20 anos na época dos fatos. Jardel, isso faz diferença? Faz. Faz, porque com 20 anos a prescrição é contada pela metade, né? Por conta do... Revisando aqui prescrição contínua. 115 CP. Então, aqui vai contar pela metade, né? Se são 4, eu diminuo 2. E eu vou ter 2. Os dois lados, né? 2 anos, tanto para intercorrente quanto executória. E aqui, ó, eu vou colocar na frente para você não... 100 e metade. Então, só vai ser contado 2 anos, tá? Pronto. E aí você, se não tivesse prestando atenção, já marcaria a alternativa C. E outros detalhes aqui fazem a diferença, gente. Por isso que eu disse a vocês que super importante a gente sinalizar as questões, porque elas fazem a diferença. Porque
além de contar com 20 anos na época dos fatos, Eduardo ele era reincidente. Mas, Jardel, a reincidência ela importa aqui pra gente na prescrição? Importa. Importa por quê? Porque a reincidência ela vai ter um aumento da pena, né? Aliás, aumento da pena não, perdão, gente. Aumento da prescrição. Então, e em quem eu vou aplicar? Eu vou aplicar na executória ou na intercorrente? E aí eu teria que lembrar, nesse momento, da súmula 220 do STJ. O que é que diz a súmula 220? A súmula 220 vai dizer... Acho que não foi aqui, gente. Agora foi. A súmula 220, ela vai dizer o seguinte. Ela vai dizer que a reincidência ela não vai importar por prescrição. Aliás, a súmula 220 vai dizer que a reincidência só vai importar para a prescrição executória. Então, isso quer dizer que ela não vai ser aplicada em quê? Ela não vai ser aplicada, gente, na prescrição intercorrente. Eu não vou aplicar aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não aplicando a reincidência na intercorrente, o prazo ele continuará de 2 anos. O prazo final, na verdade, da prescrição ele vai continuar de 2 anos. Então, a gente já encontrou aqui a intercorrente. A intercorrente vai ser 2 anos, né? 2 anos, e aí eu tenho 3 alternativas aí, que é C, D e E, né? Mas são 2 anos, tá? 2 anos. A intercorrente já são 2 anos. E a executória? E aí, depois que você lembrou da súmula 220, você teria que lembrar do artigo 110 do Código Penal. O que o artigo 110 do Código Penal vai dizer? Que a reincidência, ela aumenta 1/3 na prescrição executória. Então, vou fazer uma conta simples. 2 anos é equivalente a 24 meses, né? 24 meses. E aí eu vou dividir por 3, que é 1/3. E aí eu vou dividir por 3. Vai dar 8. Então eu vou somar aqui, né? 2 anos mais 8 meses. Então a alternativa correta aqui seria letra D. Vejam que todos os detalhes aqui fizeram a diferença nessa questão. Uma questão, inclusive, cheia de detalhe. E ao longo de uma prova cansativa aí, a gente poderia muito bem deixar passar. Vou mostrar para vocês aqui a súmula do STJ. Vou espelhar ela aqui. Ó. A súmula 220, ela estabelece que a reincidência ela não influencia o prazo da prescrição da pretensão punitiva. No caso, ela não vai influenciar lá na prescrição intercorrente, só na executória, tá? E vou mostrar para vocês. O 10 do CP. E aí no artigo 110 vai estar mostrando direitinho aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Vejam. Opa, deixa eu trazer pra cá. Ó. Prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Então, nesse caso aqui, conforme eu mostrei para vocês, vou lá de novo, conforme eu mostrei. Como, com base na súmula 220, não vai se aplicar esse aumento, a intercorrente ela permanece 2 anos, só que aí eu vou ter que acrescentar lá mais 1/3 na executória. Então eu pego 24, Jardel dentro foi que veio esse 24. Esse 24 veio de 2 anos, então eu transformei em meses, são 24 meses dividido por 3. E no caso, seria o aumento do terço, né? Daria 8.
Então seriam 2 anos e 8 meses, alternativa letra D. Dá para fazer uma quantia de matemática básica aí, mas a alternativa correta, letra D. Beleza, gente? A FGV gosta muito também de prescrição, ela é um tema que ela curte cobrar. Tanto é que nessa prova eles cobraram 2 questões de prescrição na parte de penal, né? E aqui é a questão 73, prova amarela também, que é a questão da Gertrudes. O que é que diz a questão? Gertrudes, ela compra um bem de Homero, produto do crime de estelionato praticado por ele, com plena ciência da origem ilícita da coisa. Então a gente está vendo aqui um 180, né? Uma receptação. Concluído o IP, o MP, o Ministério Público, requer ao juiz a declaração da extinção da punibilidade do estelionato, que é outro crime, né? Por decadência do direito de representação, ao tempo em que oferece denúncia contra Gertrudes pelo crime de receptação dolosa. E aí o juiz acolhe o requerimento ministerial, declarando extinta a punibilidade. Então, veja, eu tenho 2 crimes, que é o crime... Aqui ele vai indicar para você o crime de estelionato e, pela conduta, o crime de receptação, lá do artigo 180, né? E aí, concluído o IP, o Ministério Público ele requer a declaração da extinção da punibilidade em relação ao... Veja só, extinção da punibilidade em relação ao crime do 171, que é o estelionato, tá? Só que subsiste ainda o crime de receptação, né? A receptação dolosa, que foi imputada a Gertrudes, né? Então, ao tempo em que oferece denúncia contra Gertrudes pelo crime de receptação. Aí o juiz acolhe o MP, ele declara extinta a punibilidade do estelionato e, recebendo a denúncia pelo crime de receptação, determina a citação de Gertrudes para oferecer resposta à acusação. Na resposta, aí Gertrudes diz, pô, juiz, veja só qual foi o argumento de Gertrudes. Gertrudes diz, na resposta, a defesa requer a extensão a Gertrudes da declaração da extinção da punibilidade do fato, argumentando que o crime que lhe é imputado está relacionado ao estelionato. Então, o que é que... E aí, o que é que Gertrudes diz? Ela diz, pô, juiz, se o estelionato foi extinta a punibilidade não prescreveu, foi extinta a punibilidade do estelionato, pô, aí o da receptação também vai ser, né? Então, me salva aí, reconhece essa extensão da punibilidade e vamos seguir o jogo, né? E é justamente o que o examinador pergunta para você. O que é que o juiz vai fazer nesse momento? E aí você, enquanto juiz, o que é que você vai fazer quando Gertrudes diz, pô, juiz, e aí? Extinção do estelionato, extinção para mim também na receptação. E aqui, gente, incide a regra do artigo 108 do Código Penal, né? Essa regra também está lá na prescrição, que eu gosto de chamar ela de regra da independência, que é o seguinte: em crime que seja um pressuposto do outro, a prescrição de um é independente em relação ao outro. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, por mais que o crime de estelionato ele tenha sido extinta a punibilidade dele, isso não quer dizer que, por consequência, o crime de receptação, que no caso do crime de estelionato foi um pressuposto, ele vai ser por tabela já, por dominó, ele vai ser extinto também, entendeu? É o que eu chamo, se você quiser anotar isso, é um macete, mas é o que eu chamo de regra da independência, ou seja, a extinção da punibilidade de ambos é independente para cada crime, e não sendo uma consequência um do outro, tá? Com essa lógica, qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a letra E, que ela vai dizer o seguinte, ó: o juiz ele não vai declarar extinta a punibilidade da receptação, que foi o que Gertrudes pediu, pois a extinção da punibilidade de crime é pressuposto de outro, não se comunica a esse. Percebam que há um crime pressuposto ao outro. O examinador, inclusive, foi meio mal, porque colocou a alternativa D também bem parecida. E ele não vai declarar extinta a punibilidade, pois a extinção
crime que é elemento de outro não se consuma, não, aliás, não se comunica a este, mas não é crime elemento, mas é crime pressuposto, tá? Então a alternativa é e qual é o artigo positivo que resolve aqui, Jardel? Artigo 108. E você pode até anotar isso aí para você ficar como macete para você, a regra da independência da extinção da punibilidade, né? Eles não, por consequência, eles não se extinguem em conjunto, tá? Gente, a princípio foram essas as questões que eu trouxe pra gente comentar. Eu vou trazer mais também, inclusive, de outras matérias aqui, além de penal e processo penal. E eu espero que você tenha gostado. Não sei se você fez ou se você não fez o Enem, mas um bom vídeo de resolução de questões aí também para quem está fazendo concurso da FGV, porque a FGV sempre gosta de cobrar temas que são repetitivos, assim como extinção da punibilidade e lei penal no tempo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu sempre peço aí, pedindo no início do vídeo, deixa seu like, curte, compartilha, me deixa saber aí, me dá seu feedback, me deixa saber aí se você tá curtindo os vídeos, o que é que eu posso melhorar, que dá pra gente melhorar no canal aí. E, gente, muito obrigado. Até os próximos vídeos aí. Vou trazer mais umas resoluções de questões aí do Enem também. E as aulas de penal, processo penal e afins, tá? Gente, um abração, beijo e até mais.